Olá, colega! Meu nome é Paulo Tarcísio, sou médico anestesista e vamos conversar um pouco hoje sobre a parada cardíaca no Covid-19. Quais as especificidades do tratamento da parada cardíaca nos pacientes com Covid suspeito e Covid confirmado? Para isso, utilizaremos como base um documento que foi redigido pela Abramed, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a AMIB e a AMB, ou seja, um documento com praticamente todas as sociedades que nos regem e que é uma ótima ferramenta para o nosso atendimento dos casos de parada nesse contexto de pandemia. Marquei de amarelo os pontos principais do documento. Baixem depois o documento do Google em download, façam um download e estudem com calma. Vamos dissecar um pouco alguns dos pontos principais que a MIB, a MB e as demais sociedades recomendam. Vou sempre deixar no topo o ponto que a gente está falando. Então, a MB começa falando que a parada cardíaca, com certeza, é um procedimento de máxima emergência, a maior emergência que temos no tratamento dos nossos doentes. Mas, apesar disso, não justifica tratarmos o paciente com parada cardíaca sem o uso de EPI adequado. Devemos sempre usar EPIs adequados. Capote, luvas, máscaras, face shield, óculos, gorro. O fato de ser emergência não justifica. Devemos evitar ao máximo adoecer. Primeiro, por nossas próprias vidas. Segundo, porque cada profissional de saúde, cada médico doente é uma escala desfalcada. Em muitas cidades e estados tem uma grande dificuldade de fechar a escala de médicos porque os médicos estão doentes e estão afastados. Então, cada médico que adoece são muitos pacientes que deixam de receber assistência. Em nome do sistema de saúde, devemos evitar ao máximo adoecer usando os EPIs adequados. Depois ela fala sobre a ideia de não reanimar. Tão importante como saber reanimar, tão importante quanto saber reanimar é saber quando não reanimar. Parece que isso é algo que ainda não foi captado ainda por nossa classe, talvez porque não seja tão ensinado nas escolas médicas. A gente tem que aprender a diferenciar um paciente que para e merece ser reanimado e deve ser reanimado, um paciente que morre, que está no processo final de vida, o processo natural de finitude, e que é até uma distanase, é até equivocado você reanimar aquele paciente. E a gente tem que ter esse discernimento. No futuro vamos fazer um outro vídeo falando sobre isso, sobre quando não reanimar um paciente, é algo que não conversamos tanto nas escolas médicas. É prudente que você documente a razão pela qual você não reanimou o paciente, caso venha a ter algum questionamento posterior. Documente no prontuário. Depois a MB fala sobre o time de resposta rápida. Então, o time de resposta rápida não é só aquele time que trata as paradas cardíacas. É aquele time que percebe o paciente que vai parar. Então, é muito raro um paciente estar com Glasgow 15, frequência de 14, frequência cardíaca de 80, saturando 99 em ambiente e subitamente parar. Isso é muito raro de acontecer. A regra é o paciente dar sinais de que ele vai parar. E a ideia é que você tenha um time de resposta rápida que vai só caçar pacientes que estão com risco de parar. E esse time vai fazer o suporte desse paciente. Muitas vezes você tem um médico, numa enfermaria de 20, 25 pacientes graves, para admitir paciente novo, fazer prescrição, pedir exames, resolver burocracia, etc, etc. E é muito difícil para esse médico também fazer esse trabalho. Então, um time de resposta rápida melhora o cuidado ao paciente. Infelizmente, não é a realidade da maior parte dos nossos hospitais. Muitas vezes a gente é médico único, com a escala furada, e muito menos, a gente não tem nem escala completa, quanto mais falar de um time de resposta rápida específica para isso. Mas a MB fez o certo em falar sobre o time de resposta rápida. Enfatiza mais uma vez o equipamento de proteção individual e que nenhum procedimento deve ser realizado sem instalação prévia do EPI completo, incluindo compressão torácica e procedimento de via aérea. Principalmente o procedimento de via aérea, só fazer com EPI. Recomenda os scores de gravidade para que você possa rastrear o paciente que vai parar antes de ele parar.
é melhor tratá-lo aí, antes da parada cardíaca. E no caso do manejo de via aérea, rastrear também os pacientes que têm via aérea difícil. Se você percebe que um paciente tem via aérea difícil, antes de ele parar, antes de intubar, o ideal é que você chame um anestesista ou um médico mais experiente que faça a intubação. Aí eles recomendam o protocolo Lemon, protocolo Score de Macocha, para você identificar que a via aérea é difícil antes de abordá-la. Se você é médico único no plantão, trate toda a via aérea como se fosse difícil. Posicione todos os pacientes em posição olfativa, todos os pacientes façam a laringoscopia bimanual, todos os pacientes façam burp. Se não tiver um buge, compre o buge, não tenho nenhum conflito de interesse com o buge. E use o buge. Trate toda a via aérea como se fosse difícil, você não vai perder nada com isso. E como identificar um paciente em parada cardíaca? Isso não muda, é o mesmo protocolo da American Heart, do Wilcor, que é você identificar a ausência de pulso e a ausência de respiração ou respiração ineficaz, que é o gasping, tá? Não confundir gasping, que é aquela respiração de peixe, que é a respiração própria do paciente parado, com respiração. Então, paciente sem pulso e sem respiração eficaz é um paciente parado. E a primeira coisa que eu devo fazer no paciente em parada é a RCP. É reanimar o paciente em qualquer ritmo. A prioridade 0 é RCP de alta qualidade. Aliás, de tudo o que fazemos, as únicas coisas que sabemos que realmente mudam o prognóstico do paciente parado é RCP de alta qualidade e desfibrilação precoce. Todo o resto é discutível. É isso que muda. Então você primeiro faz isso, depois faz qualquer outra coisa. A desfibrilação em ritmos chocáveis não deve ser adiada para acesso à via aérea ou outros procedimentos. Então veja só, a via aérea é prioridade no paciente com Covid, mas antes da via aérea é a desfibrilação. Então vamos pegar duas situações. Primeira situação, seu paciente ele não está entubado e para na sua enfermaria Covid. A primeira pessoa que estiver paramentada vai iniciar a RCP. A segunda pessoa que estiver paramentada vai conectar os monitores e vai ver se se trata de um ritmo chocável. A terceira pessoa que está paramentada vai providenciar uma via aérea avançada. Então, primeiro vem chocar, primeiro vem desfibrilação, depois vem via aérea avançada. Mais na frente ele vai falar um pouco sobre a ventilação com bolsa, válvula, máscara, sobre supraglótico e sobre intubação. Mas é importante perceber que antes de intubar o paciente, se for ritmo chocável, primeiro você desfibrila, depois você intuba, ok? Considerando ser a hipóxia uma das principais causas de PCR nesses pacientes, o acesso invasivo à via aérea deve ser priorizado. Deve ser priorizado, mas já vimos que ele vem depois da desfibrilação nos casos de FVTV. Eu nem marquei essa parte porque achei que era tão óbvia. Ventilação boca a boca e uso de máscara de bolso são proscritos, obviamente. Aí ele vai falar sobre as 3 formas de ventilar. Ventilação com ambu, bolsa, válvula, máscara, ventilação com supraglótico e ventilação com intubação. Se o paciente estiver já entubado, então vamos para a cena 2. Se o paciente já estava entubado na sua enfermaria Covid e parou, a RCP vai ser sincronizada com a ventilação no ventilador. Antes do Covid, quando o paciente estava entubado em ventilação mecânica, a gente desconectava o paciente do ventilador e conectava no ambu. E fazia uma ventilação a cada 6 segundos no ambu e sem compressões torácicas sem parar, de maneira assincrônica, já que o paciente estava entubado. Assim é para todos os pacientes, menos o Covid-19. Aqui, se o paciente está entubado e está na ventilação, você vai manter o paciente no ventilador. Coloca uma ventilação a cada 6 segundos, 5 a 6 segundos, ou seja, uma ventilação 10 a 12 ventilações por minuto, desliga a sensibilidade, FiO2 de 100% e deixa o ventilador ventilar o paciente para reduzir a quantidade de aerossol. Então, se seu paciente já está entubado e está no ventilador, mantenha no ventilador. Não desconecte do ventilador para ventilar o paciente. E outra pessoa que entrar paramentada, a primeira pessoa vai fazer a RCP no doente, ok? Agora imagina outra cena. Seu paciente não estava entubado,
estava na sua enfermaria Covid e parou. Primeira pessoa que entrar paramentada vai iniciar RCP, a segunda pessoa vai conectar o monitor desfibrilador e a terceira pessoa vai providenciar uma via aérea avançada. Então, o que é que o documento recomenda? Vamos ler aqui. Deve-se evitar a ventilação com bolsa válvula máscara ou bolsa tubo endotraqueal, pelo elevado risco de aerolização e contaminação da equipe, além da efetividade não ser superior à ventilação mecânica, em acordo com as evidências disponíveis atuais. O que é que isso quer dizer? Se seu paciente está entubado e no ventilador, mantenha ele. Se ele não está entubado, evite ventilar com bolsa. Ele não proíbe ventilar. Então, aqui na boca a boca, ele diz assim, está proscrito. Aqui na ventilação bolsa, válvula, máscara, ele não fala que está proscrito, ele fala evitar a ventilação. Na prática, isso quer dizer o quê? Primeiro, tente entubar. Não conseguiu entubar, vai ter que ventilar. Qual é a maneira de ventilar com o menor risco de produzir aerosol? A maneira é a seguinte, o documento explica. Primeiro, coloca um aguedel. Para que serve aguedel? Então, quando eu pressiono o ambu, o ar vai sair da bolsa e vai passar pela boca, pela orofaringe, vai até a laringe e a via aérea do paciente, ok? Se a base da língua cai na orofaringe, eu vou ter uma grande dificuldade do ar conseguir passar. Aí fica aquela, em geral, ventilação ruidosa e fica aerossol saindo. Então, primeiro ponto da ventilação com bolsa com o mínimo de aerossol. Colocar a Guedel, colocar a cânula orofaríngea no paciente. Segundo ponto, selar bem a máscara no rosto do paciente. Como eu selo bem a máscara no rosto do paciente? É a chamada ventilação a 4 mãos, ou seja, no caso de eu precisar ventilar o paciente, eu vou precisar de 2 pessoas ventilando o paciente. A primeira faz a chamada manobra do 2Cs e dos 2Es. Como assim? No paciente normal, quando eu vou ambusar, com uma mão eu faço a técnica do C e do E com a outra mão eu aperto a bolsa, não é assim? Aqui, uma pessoa vai fazer 2Cs e 2Es. Com o Cs ela pega na máscara, com o E ela pega no arco da mandíbula e pressiona e sela bem a máscara no rosto do paciente. E a outra pessoa vai ventilar com o ambu. Então, primeiro ponto, para reduzir a produção de aerosol, Guedel. Segundo ponto, ventilação a 4 mãos, 2Cs e 2Es, e outra pessoa vai fazer a ventilação, a compressão do ambu. Terceiro ponto, colocar o filtro EPA. Colocar o filtro EPA entre a máscara e a bolsa para reduzir a produção de aerossol. Então, se eu tiver que ventilar o paciente, eu vou usar 3 coisas. Guedel, ventilação a 4 mãos e o filtro EPA entre a máscara e entre a bolsa, ok? Mas o ideal é que eu tente entubar. Que eu tente entubar o paciente e consiga. Só vou usar a ventilação com pressão positiva quando eu não conseguir. No caso do paciente já no ventilador, eu vou usar 2 filtros. Um filtro logo depois do tubo e um filtro no circuito expiratório. Tá? Então vamos só recapitular. Seu paciente está na enfermaria. Situação A. Seu paciente já está entubado. Você vai manter o paciente ventilando no respirador, FiO2 de 100%, frequência respiratória de 10 a 12 por minuto, desliga os alarmes, desliga a sensibilidade, tá? Para que o ventilador não pare com RCP. A primeira pessoa que entrar na sala vai começar a RCP, a segunda pessoa que entrar na sala vai desfibrilar o paciente. Situação B. Seu paciente não está entubado, ele estava na sua enfermaria Covid e parou. Primeira pessoa paramentada, inicia RCP. Segunda pessoa paramentada, coloca o monitor, coloca o desfibrilador e vê se é o ritmo chocável. E a terceira pessoa paramentada vai providenciar uma via aérea avançada, tá? Depois de eu chocar o paciente ou perceber que não se trata de um ritmo chocável, eu providencio via aérea avançada. Caso eu não consiga, aí, se for necessário e indispensável, eu posso ventilar o paciente com bolsa válvula máscara, que é o nosso famoso ambu. O protocolo também fala do vídeo laringo. Se você não tem o hábito de usar vídeo laringo, não vai aprender agora. Quando a gente vê um vídeo do vídeo laringo no YouTube, parece que é a coisa mais fácil do mundo, né? Que qualquer criança de 6 anos entuba, mas não é bem assim.
Há uma curva, há um N necessário para que você aprenda a intubar com o vídeo laringo. E não é a hora agora de você aprender a intubar com o vídeo laringo. Deixa para aprender num outro momento. Se você já tem experiência com o vídeo laringo, aí sim você vai usar o vídeo laringo para intubar seu paciente, ok? Mas se não tem, não use. Não conseguir entubar, tenho que ficar ventilando o paciente com ambu. Melhor do que ambu é usar o supraglótico, a máscara laríngea, coisa que nem todo mundo sabe. O paciente pode ser conectado ao ventilador na máscara laríngea. Então, coloca uma máscara laríngea de tamanho adequado, enche bem o CAF da máscara laríngea. Uma coisa que você pode fazer também é pegar uns rolos de gás e colocar na lateral da boca, centraliza bem a máscara, coloca uns rolos de gás na lateral da boca, coloca um esparadrapo vedando a boca do paciente para reduzir a quantidade de aerossol e conecta o paciente no respirador, no ventilador, ok? Já falamos aqui, quando a PSR ocorrer em paciente sob ventilação mecânica, deve-se manter o paciente conectado no ventilador. Antigamente a gente desconectava, agora a gente mantém conectado. E sobre as calças reversíveis, o que é que a AMIB e a AMB nos falou? É muito provável que o paciente pare sobre as calças por alguma calça reversível. Quais são as causas reversíveis? Estou recapitulando. São 5Hs e 5Ts. Os 5Hs é acidose, hiperipocalemia, que é uma causa só, hipóxia, hipovolemia, hipotermia. Acidose, hiperipocalemia, hipóxia, hipovolemia, hipotermia. E os 5Ts, trombose cardíaca, que é IAM, trombose pulmonar, que é TEP, tamponamento cardíaco, derrame pericárdico, tamponamento pulmonar, que é o pneumotórax, e toxinas. Trombose cardíaca, trombose pulmonar, tamponamento cardíaco, tamponamento pulmonar, toxinas. IAM, TEP, derrame pericárdico, pneumotórax, hipertensivo e toxinas, ok? Os 5Hs e os 5Ts. Depois faremos um vídeo explicando sobre como tratar os 5Hs e os 5Ts. Não coloco aqui porque senão ficaria muito longo. Mas não interrompa a RCP antes de tratar as causas reversíveis, principalmente 3. Primeiro, hipóxia. Como é que eu trato a hipóxia? Intubando. Então, a própria intubação e a ventilação é o tratamento para a hipóxia. Se o paciente parou por hipóxia, esse é o tratamento principal dele, associado a RCP e, se necessário, a desfibrilação. Acidose. Como é que eu trato a acidose? Bicarbonato. Bicarbonato de sódio, 8,4%, que é aquela solução que a gente tem, 1 ml por quilo IV aberto. Então, na acidose, o paciente parou pela acidose, eu faço bicarbonato 1 ml por quilo. 70 quilos, 70 ml. 80 quilos, 80 ml. Tá? E trombose cardíaca, no caso do IAM, aí vai ter que reanimar o paciente, vai ter que voltar e depois que ele voltar, estabiliza e manda para o CAT. Mas a AMB recomenda isso aqui e lembra disso aqui pelo potencial trombogênico do Covid-19 que a gente já conhece, tá? E então sempre considerar que o paciente pode ter feito um IAM secundário ao Covid-19, ok? Então era principalmente isso que a AMB nos recomenda, são essas as principais diferenças. Um outro ponto importante é sobre a desfibrilação. Então, como é que eu vou desfibrilar um paciente que está sendo ventilado? Na parada cardíaca normal, como é que a gente fazia? Na hora de você desfibrilar, você desconectava o ambu do tubo e desfibrilava simplesmente, né, para afastar o oxigênio. Né? Aqui, como é que a gente vai fazer? Coloca o ventilador em stand-by, pinça o tubo, coloca a tampinha da seringa de 20 em cima do tubo para afastar o oxigênio e poder desfibrilar. Depois, reconecta. Tira a tampinha da seringa de 20, reconecta o ventilador, tira o ventilador do stand-by, tira a pinça do tubo e reinicia a ventilação, ok? Então esse cuidado também na hora de desfibrilar o paciente, porque o oxigênio é comburente e a gente tem que tomar cuidado com o comburente. No resto, tudo igual. Amiodarona, lidocaína, adrenalina, a sequência a cada 2 minutos.
continua praticamente o mesmo. São essas as principais mudanças e recomendações da AMB e demais sociedades. Espero que tenham gostado e até breve.